A paz do Senhor, meus amados irmãos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sou o pastor Luiz César Mariano, lá da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Vamos estudar no IBADEP a lição Eclesiologia e Missiologia. Desta vez, vamos estudar a lição de número 1. Lição 1 do livro Eclesiologia e Missiologia. Nós estamos diante de uma lição muito importante. Todo o currículo, a lição 1, Eclesiologia, a doutrina da igreja. Eclesiologia, a doutrina da igreja, parte 2. A lição 3, a igreja e o evangelismo. A lição 4, a igreja e missões. E a lição 5, também, a igreja e missões. Vamos então à lição 1, que tem por título a doutrina da igreja. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Vamos no texto. Eclesiologia é o estudo da igreja em sua natureza, ordenanças, ministério, missão e governo. Qual é a identidade da verdadeira igreja apresentada por Jesus? Quais suas principais características? Quem é o seu fundador? A verdadeira igreja do Senhor não conhece outro legislador além de Cristo e descobre que seu gozo mais elevado na terra consiste em saber sua vontade e fazê-la. Sua maior glória no futuro será tornar-se semelhante ao seu Senhor. Vamos ler então o texto bíblico que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 1 ao 3. Convido você, aluno, a estudar essa lição com o seu livro em mãos, com sua Bíblia em mãos também, e com uma dedicação total nesse momento de estudo, que é importante para toda a sua vida. Vejamos então a Epístola de João, 1 João, no capítulo de número 3, versículo de 1 a 3. Vede com quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E o versículo 3 diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, nós precisamos entender que a sua maior glória no futuro será tornar-se semelhante ao seu Senhor. Glória ao nome de Jesus. Nós já lemos esse texto maravilhoso e é importante nós termos a nossa consciência de que Deus sempre estará conosco, nos orientando em tudo que nós fazemos. Tem um outro texto que nós precisamos também avaliar, que é o texto de 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, que convido você a ler também. Veja, amado aluno, que eu estou tendo cuidado em minhas aulas de também fazer uso da Bíblia, manusear a Bíblia, para que você também tenha esse bom costume de, nos seus próprios estudos, manusear a Bíblia. Outro conselho que eu te dou, aluno do IBADEP, é que em toda lição, ou em todas as lições deste curso, que são 20 livros, o curso básico, você tenha o cuidado de ir conferindo referência por referência. Texto, lê o texto, confira a referência, para que o seu aprendizado seja mais eficaz. Vamos então ao texto de 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo 9 e 10. Lembrando que a epístola ou carta é primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual
a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que a igreja de Cristo tem 3 significados na Escritura. Vamos no texto, por favor. 1. Instituição. 2. Organização. E 3. Comunhão espiritual. Vamos repetir para fixação? 1. Instituição. 2. Organização. E 3. Comunhão espiritual. Foi com referência a esta solene assembleia que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ver então a Igreja de Cristo como instituição. Vamos ao texto. A Igreja de Cristo como instituição explica sua natureza. A Igreja de Cristo como organização é a convocação visível no local de crentes regenerados, salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Cristo crucificado e ressurreto. E a igreja como comunhão espiritual, ou como comunhão do Espírito Santo, é chamada igreja em glória, ou igreja dos primogênitos. Não é uma organização, mas um corpo místico, uma comunhão no Espírito. É a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. É a igreja que existe através dos séculos, na terra e no céu, onde não existe barreira de raças, não existe barreiras de nações, e que se congregará ao redor do trono de Deus. Glória ao nome de Jesus. Esta é a igreja que o Senhor Jesus inaugurou. Vamos então ao significado da palavra igreja. No seu livro, o título está A Igreja e seus significados. Primeiro o texto é o texto que a igreja é o kuriakon. Segundo, a igreja como eclésia. Primeiro kuriakon e depois a igreja como eclésia. Vamos ver então aqui no seu livro, o livro que você tem em mãos, do termo em inglês Türke. Não sou especialista em inglês, não é isso? Mas é o que está escrito aí, Türke. É derivado da palavra kuriakon, significando pertencente ao Senhor, que jamais é aplicada à igreja no período do Novo Testamento. Embora seja encontrada 2 vezes no Novo Testamento como um adjetivo relacionado à ceia do Senhor e ao dia do Senhor. Nos tempos pós-apostólicos, os gregos utilizaram o termo kuriakon para designar o prédio da igreja. A evolução de kuriakon em grego para Türke, em inglês, pode ser vista na palavra escocesa kirke, Igreja Nacional da Escócia. Os únicos termos aplicados no Novo Testamento para designar um prédio como local de adoração são templo e sinagoga, como está no texto de Atos, capítulo 5, versículo 42, e também no texto de Tiago, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver a igreja como eclésia, a igreja como eclésia. No Novo Testamento, em inglês, a palavra Türke invariavelmente é usada para traduzir o termo grego chamado eclésia. Vejamos no texto, então, o que significa a palavra eclésia. No Novo Testamento, em inglês, a palavra Türke é invariavelmente usada para traduzir o termo grego eclésia, conforme está lá em Mateus 16, 18, que peço que você, mesmo conhecedor da Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra esse texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Por demais conhecido de todos nós,
mas já tenho ensinado aqui. É muito importante você abrir a Bíblia Sagrada para ler o texto bíblico. Mateus 16, 18. Veja o que o texto bíblico diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, o avanço ainda no texto. Eclésia significa uma reunião de pessoas. O termo é derivado de duas palavras gregas. Ek, significando fora de, e kaleo, significando chamar. Originalmente, os chamados para fora constituíam o grupo de legisladores da República Grega, convocados de suas comunidades para servir ao país. Quando nos referimos a uma sessão na Assembleia Estadual, estamos usando a palavra assembleia, exatamente como os gregos empregavam, eclésia. Nos tempos do Novo Testamento, quando Jesus aplicou a palavra eclésia para designar o corpo que ele iria formar, ela tomou de empréstimo seu sentido pelo menos em duas fontes. Primeiro, o uso judeu da palavra no Antigo Testamento grego, ou seja, a Septuaginta, onde se referia à congregação de Israel. E também o emprego da palavra grega para se referir ou para referir-se a qualquer reunião de pessoas, quer fosse num corpo constituído, quer uma multidão desorganizada. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, em Mateus 16, 18, texto que nós acabamos de ler junto com você, ele não deu ênfase à palavra igreja, mas à palavra minha. Vou repetir. Quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não dá ênfase à palavra igreja, mas sim à palavra minha. A igreja é única, não por ser chamada igreja, mas sim por ser a assembleia dos crentes que pertencem a Jesus, que constitui o seu corpo. Vejam bem, todos nós damos muita ênfase quando lemos o texto de Mateus 16, 18. Mas, na verdade, o texto de Mateus 16, 18, a ênfase não está na palavra igreja, a ênfase está na palavra minha, porque a igreja ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Usos do termo igreja no Novo Testamento, conforme está no seu livro. Uso do termo igreja no Novo Testamento. O corpo universal de Cristo e também a igreja local. Como corpo universal de Cristo, a igreja universal é composta de todos os cristãos autênticos de todas as eras, tanto na terra como no paraíso. No seu livro, preste bem atenção nesse tópico aí, o corpo universal de Cristo, e acompanhe comigo, por favor, a leitura. É ela quem irá reunir-se no banquete das bodas do Cordeiro, que seguirá no arrebatamento da igreja. As seguintes passagens aplicam-se à igreja universal. Esta que nós acabamos de ler, Mateus 16, 18, também o texto de Efésios, o texto de Colossenses e o texto de Hebreus. E a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos esses textos falam da igreja universal. Vamos escolher um desses textos para que nós possamos fazer a leitura bíblica. Vamos escolher, então, o texto de Efésios, no capítulo 3, o versículo 10 e também o versículo de número 21. Por favor, aluno, seminarista, abra a sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 3, versículo 10 e também o versículo de número 21.
Efésios 3, versículo 10. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. O outro uso do termo da igreja no Novo Testamento é a igreja local. É a igreja local. A igreja local é composta de cristãos identificados com um corpo constituído, adorando em uma localidade. Você que está com seu livro aberto, acompanhe comigo, por favor. Os membros de uma igreja local formam a igreja, mesmo quando não estão reunidos. Vou repetir porque isso é muito importante para o seu entendimento, senhor seminarista. Os membros de uma igreja local formam a igreja mesmo quando não estão reunidos. Fato que pode ser verificado lá em Atos, no capítulo 14, 27. Quando diz, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles. Então, todos os crentes autênticos são membros do corpo universal de Cristo. Todavia, todos os crentes fiéis devem estar identificados com uma igreja local, onde se reúnam para adoração, confraternização, serviço com alguma regularidade. São também discípulos, irmãos e membros de um corpo. Nós vamos ler os 2 versículos bíblicos, entre outros que estão aqui, para que possa acompanhar a leitura importante desse texto. Pegue então, por favor, a sua Bíblia e vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 16. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Nós estamos falando da igreja local. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. O outro texto, que é muito importante, é o texto de Hebreus, capítulo 10. Esse texto eu gosto muito, muito interessante, né? É muito interessante para aqueles crentes que gostam de ficar indo na igreja dos outros sem a autorização da liderança, é ir em outra igreja que ele não é membro, sem a autorização do seu líder ou da sua liderança. Vamos ver então o capítulo de Hebreus, versículo 10, capítulo 10 de Hebreus, versículo 24 e o versículo 25, que diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e a boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Veja o versículo 24 de novo, vou ler, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, se você é membro de uma igreja, faz parte de uma igreja, toda vez que você deixa a igreja em um culto oficial, seja ele na terça, ou na quinta, ou no domingo, não importa. O dia que é o culto oficial na sua igreja, você não pode se ausentar da sua igreja, não deve, biblicamente falando, você não deve se ausentar da sua igreja para ir para outra igreja. Pastor, como eu faço? Se você deseja, num domingo, visitar uma outra igreja, você precisa pedir autorização ao seu pastor, comunicar a sua liderança. Se você é jovem, comunique ao líder de jovens. Se você é irmão, comunique ao líder de obreiros. Ou diretamente ao pastor da igreja, ou quem o pastor designar, para você comunicar que estará ausente do culto naquele domingo. Então, não deixe a sua congregação. Seja fiel ao que a Bíblia diz. Nós vamos ver agora as igrejas domésticas. Na tela, por favor, no texto, por favor. As igrejas domésticas. Nos tempos do Novo Testamento, não havia prédios de igreja. Os crentes reuniam-se para adorar onde houvesse
facilidades para eles. Muitas vezes, reuniam-se nas casas dos cristãos. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Então, é muito importante você entender que não havia prédios. Eles se reuniam nas casas, conforme 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, a parte A. No seu texto que você tem em mãos, quando a igreja em uma determinada comunidade era muito grande, havia inúmeras igrejas domésticas, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 23, ou seja, várias igrejas em várias casas. Todavia, a igreja dessa comunidade era considerada uma só. Todos eles se reuniam com a maior frequência possível. Então, quando fala a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Laodiceia, está falando de várias igrejas, várias casas onde havia culto, mas era considerado uma igreja só. Nas comunidades pequenas, uma igreja doméstica podia acomodar o corpo inteiro. Uma das razões para as igrejas terem, em geral, vários anciãos era talvez o fato de existirem diversas igrejas domésticas no corpo total dessa comunidade. É muito importante que nós tenhamos todo esse cuidado em relação às igrejas domésticas. Outro tipo de igreja é a igreja coletiva. Vamos ao texto. Existem várias passagens no Novo Testamento que fazem referência à igreja visível como única, onde é mencionada a paz que a igreja experimentou depois da conversão de Saulo. Diz igrejas, mas no texto grego, assim como em outras versões, a palavra está no singular. Em várias passagens, a palavra igreja é usada genericamente, isto é, referindo-se à igreja em termos gerais. Mateus 18, 17, 1 Timóteo 3,15 e também 1 Coríntios 12, 28. Vamos escolher um desses textos para que possamos fazer a leitura. Vamos então escolher o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos então, por favor, pegue a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu aconselho você, aluno, a pegar a Bíblia assim e abrir a Bíblia assim, porque você vai ter mais intimidade com o texto bíblico e também mais intimidade com a leitura bíblica, o manuseio de achar os textos bíblicos. Vejam que mesmo eu estando aqui dando esta aula, eu tenho tido cuidado de pegar a Bíblia e abrir a Bíblia juntamente com você, tá certo? Vamos lá então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Grife esse texto, marque esse texto na sua Bíblia, que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É o texto que nós estamos lendo nesse tema aqui da igreja coletiva. E também nós temos as igrejas que andavam em conjunto, as igrejas agindo em conjunto. Alguns afirmam que as igrejas locais eram autônomas, sujeitas apenas à liderança local, escolhida pelo voto da congregação. Não há dúvida de que as igrejas tinham bastante liberdade, não eram certamente regidas severamente por uma hierarquia central. Um fato demonstrado pelo Concílio sobre a Doutrina e Prática registrado lá em Atos, no capítulo 15. Todavia, é notório que as igrejas agiam em conjunto e seguiam a liderança apostólica, conforme inúmeras passagens das Escrituras. Então, nós vamos ler aqui apenas um texto desses aqui, que mostra que a igreja seguia a doutrina, seguia a orientação apostólica. Vamos ver o texto que está em Atos, no capítulo 14, o versículo de número 23.
Atos 14, 23. Eu gosto desse barulhinho das folhas, né? Estamos com saudade de ouvir nas igrejas, quando vamos pregar, esse manuseio das folhas bíblicas, né? Que hoje você pede para o povo ler o texto e já vai direto lá no iPad. Passe a usar o texto bíblico, texto gráfico, né? Texto impresso da Bíblia, que é uma bênção. Atos 14, 23 diz o seguinte: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos ler mais um texto? O texto de 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios 16, 19. Vamos ler esse texto. Coríntios 16, 19 está escrito: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, ou Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, havia uma obediência, elas agiam em conjunto, sob a liderança do colégio apostólico. Vamos ver aqui, então, o que não é igreja no Novo Testamento. O que não é igreja? No texto, por favor. O que não é igreja no Novo Testamento? Não é usada para prédio. A igreja não é prédio. O que não é igreja no Novo Testamento? A igreja não é usado para uma denominação. Não é prédio e não é usada para uma denominação. Vamos então aos comentários, como você tem no seu livro, sobre o assunto que a igreja não é prédio. Primeiro, a palavra eclésia, traduzida igreja, sempre se refere a pessoas, jamais a um prédio. Hoje em dia, alguém poderia dizer: há uma igreja branca na esquina das ruas tal e tal. Quando a Bíblia fala da igreja de Éfeso, refere-se à congregação de cristãos em Éfeso. Nenhum prédio da igreja foi construído até o 3º século. Não havia um termo específico para designá-lo. Quando foram construídos prédios da igreja, uma palavra diferente, kuriake, significando a casa do Senhor, foi usada para referir-se a eles. Por outro lado, o emprego de uma palavra para descrever tanto o prédio como a congregação foi uma evolução natural. Chamar o prédio de igreja, é uma figura de linguagem, denominada metonímia, ou a transnominação. O mesmo é encontrado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, quando diz: porque todas as vezes que comerdes, beberdes o cálice, não bebemos o cálice, mas o seu conteúdo. Não existe nenhum mal em chamar o santuário da igreja, desde que se tenha em mente a verdadeira natureza da igreja. Então, explicamos aqui que a igreja não é prédio. A segunda explicação, que a igreja não é uma denominação. Durante os dias do Novo Testamento, não surgiram grupos cristãos com identidades separadas pelo nome, à semelhança das denominações modernas. Assim sendo, a palavra igreja não deveria ser ligada aos nomes dos líderes ou dogmas doutrinários, como acontece hoje, a fim de identificar as organizações eclesiásticas distintas. A condição ideal para a igreja na Terra seria, sem dúvida, de uma unidade universal ou outra organização. Todavia, quando o principal corpo eclesiástico afastou-se da Escritura, na doutrina e na prática, foi inevitável o surgimento de reformas rejeitadas pelo sistema original, obrigando os fiéis a formarem grupos distintos. Desde que todo reavivamento abrangente provocou uma reação na liderança estabelecida, a formação de novas organizações para preservar a integridade doutrinária e a vida espiritual tornou-se virtualmente impossível de evitar. Então, nós vemos aqui que a igreja não é denominação, mas também vimos aqui o porquê de ter surgido vários nomes de várias
denominações. Na verdade, foi um escape, né, para tentar separar a igreja daqueles que estavam dizendo ser igreja e não eram igrejas. Nós vamos também aprender aqui, nós temos no nosso livro, a igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo. Organização criteriosa dirigida pelo Espírito ajuda a igreja a concretizar sua missão. Porém, a igreja não é por natureza uma organização, mas sim um organismo. É um ser vivo, cuja vida divina é provida pela habitação do Espírito de Cristo, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 9, que eu peço a você, por favor, que abra sua Bíblia comigo para que possamos ler. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós precisamos entender que se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Vejamos no texto, por favor. A relação vital com a cabeça. Depois temos também a unidade do corpo. Esses dois textos estão muito bem explicados aí no seu livro. Temos também a importância de cada membro no corpo. E temos também a submissão no corpo. Ainda no texto, a relação vital com a cabeça, depois de sua missão terrena, o Senhor Jesus subiu à destra do Pai. Ele continuou no mundo, no sentido real, manifestado através do seu corpo, a igreja. Paulo expressa esta relação como segue: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, todas as coisas. A igreja como corpo, ainda no texto, a igreja é o corpo de Cristo, mediante o qual ele cumpre sua missão terrena, sua plenitude. Os dois últimos versículos do Evangelho de Marcos expressam dramaticamente a relação entre Cristo e a igreja. Vamos ler então esse texto da relação entre Cristo e a igreja, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9. 16 e 19. A leitura, então. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Glória ao nome de Jesus. Ainda no texto, Jesus voltou ao Pai, mas pouco antes de partir prometeu: e eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco, como a cabeça fica com o corpo. Continua trabalhando na terra mais poderosamente do que antes. Nós precisamos entender que a igreja é a extensão do Senhor Jesus Cristo. Jesus expressou esta relação como uma metáfora, quando diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os ramos são para a vide o que o corpo é para a cabeça. De fato, os ramos são o corpo da videira. Da mesma forma que os ramos da videira produzem frutos, a obra de Cristo no mundo deve ser executada pelo corpo, que é a igreja. Mas assim como os ramos são inúteis, quando separados da videira, o corpo também nada pôde realizar sem a vida e a orientação da cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a unidade do corpo. Na tela, por favor, no texto.
Uma das maiores ênfases da metáfora do corpo é o da unidade dos muitos membros da igreja. A igreja, corpo de Cristo, não é simplesmente uma coleção de indivíduos que concordam com uma filosofia. É um organismo do qual os membros são partes interrelacionadas. Paulo descreve a unidade da igreja em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, e também o versículo 20, e o versículo 21 e o versículo 26. O texto vai continuar na tela para você, e nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, 20 a 21. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. E também o versículo de número 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É muito importante você entender que todos os membros da igreja fazem parte do corpo de Cristo. E certamente, sempre tem um lugar para você no corpo de Cristo, para trabalhar para o reino, para fazer a obra de Deus. Vamos então, no nosso texto aqui, falar agora sobre a missão da igreja. É a parte 2 da lição 1. A missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Pregação e ensino. Pregação e ensino. O termo significa querusso, anunciar, como uma proclamação real. Outro termo é evangelizo, que significa pregar as boas novas. Cada um deles ocorre mais de 50 vezes no texto bíblico. Esse ponto é o ponto, a missão da igreja, a pregação e o ensino. Nós temos também, dentro dessa missão da igreja, a pregação e o ensino. Depois nós temos o discipulado. A grande comissão no Evangelho de Mateus é uma tarefa da igreja. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, conforme está em Mateus 28, 19. Toda vez que você ouviu falar da grande comissão, é o texto de Mateus 28, 19, que é ensinar. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, pregar o evangelho é a missão da igreja, pregação e ensino. Missão da igreja, discipulado. Missão da igreja, comunhão e confraternização. Missão da igreja, adoração. Missão da igreja, missões e evangelismo. Missão da igreja, maturidade do crente. Maturidade do crente. Missão da igreja, ministério no lar. Missão da igreja, ministério às necessidades materiais. Vejam bem, nós temos neste livro maravilhoso do IBADEP, que fala sobre eclesiologia e missiologia, nós temos as missões da igreja. Se você ler com muito carinho cada tópico desse, pregação e ensino, discipulado, comunhão, confraternização, adoração, missões e evangelismo, maturidade do crente, ministério no lar, ministério às necessidades materiais, você vai entender o quão bom é ser crente, o quão bom é viver o evangelho conforme a Bíblia diz. Que nós sejamos membros da igreja, como diz Hebreus, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Seja fiel à sua igreja e seja um vaso de honra na sua igreja. Ajude o seu pastor, ajude o seu líder, ajude a sua liderança. Seja um servo fiel na igreja em que você é membro. Deus te abençoe.